Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do Super Acadêmico. Hoje eu vou falar, é uma temática que navega entre a antropologia e a sociologia. E eu vou comentar um livro, que é muito influente, foi muito influente no meu mestrado em antropologia. Eu trabalhei em grupos formados a partir da internet, Esse livro aqui, Vida Digital, do Nicolas Negroponte. Eu recomendo a leitura, É um livro fácil de ler, E dá uma ideia bem geral, sobre essa ideia de que um mundo novo, vem surgindo a partir do momento em que as tecnologias digitais, as tecnologias de computador, junto com a internet, vem mudando e moldando o mundo nos últimos 30 anos mais ou menos, e as consequências disso para a vida cotidiana, para a vida de todo mundo, para a sociedade, para a cultura, para os relacionamentos, para a economia. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, obrigado a quem tem se inscrito, Toda semana eu tenho inscritos novos. Dar o like no vídeo, fazer comentários e compartilhar o vídeo também, Pode sempre dar uma olhada aí na descrição, que tem os links para minhas redes sociais e também para meus livros, Tanto os que dá para ler de graça quanto os que estão à venda, certo? Vamos lá, vamos ao tema. Então, vida digital, certo? Então, o Nicolas Negroponte é um pesquisador, um especialista do MIT, Massachusetts Institute of Technology, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é uma instituição muito conhecida no mundo todo, a instituição americana conhecida no mundo todo justamente porque pesquisa a tecnologia, mas de maneira acadêmica, produz muitas patentes e tal, mas também abre muito espaço para o questionamento filosófico, o questionamento epistemológico a respeito da tecnologia. Tanto que o Noam Chomsky, que é um nome muito famoso da linguística americana, da linguística do mundo, ele é de lá do MIT. O MIT também é muito conhecido por causa das referências nos filmes, Então, é uma referência fictícia, mas todo mundo logo lembra. O Tony Stark, o Homem de Ferro, ele estudou lá também no MIT. Então, é uma instituição muito conhecida pelo seu lado de desenvolvimento de novas tecnologias, de tecnologia de ponta, mas por outro lado também pela questão do desenvolvimento de elaborações filosóficas, elaborações epistemológicas sobre tecnologia, sobre as tecnologias. Então, o Nicolas Negroponte, ele vai trazer algumas histórias, sobre como o mundo estaria transitando de uma vamos chamar de economia, mas uma engenharia social mais baseada em átomos, para uma engenharia social mais voltada para bits, certo? Essa é a grande transição aí entre um mundo, vamos chamar de analógico, falta de uma palavra melhor, de átomos para bits, de um sistema analógico, um sistema digital, não no sentido assim dos aparelhos, dos objetos usados, como celular, computador, câmeras, relógios, ou que seja, televisão, casas, casas com tecnologia digital integrada, casas inteligentes. Não são esses elementos, Esses elementos são os elementos mais expressivos dessa mudança de um mundo que vai do átomo ao bit, um mundo que vai do físico analógico para o digital. A ideia é o seguinte, que ele dá um exemplo fica bem claro, quando ele fala assim: como você pode avaliar o acúmulo de informação digital em
em valores monetários, né? E ele dá um exemplo de que uma vez ele foi para uma reunião, né, uma reunião em alguma entidade, não sei, acho governamental, que exigiu que ele deixasse o computador, né, o notebook dele, antes de entrar. Antes de entrar ele tinha que deixar na mão de uma portaria lá, né? E aí perguntaram para ele quanto ele avaliava o notebook, né, o computador de portátil. E aí ele fez um cálculo assim, imaginou, né, e deu um valor bem alto, né, tipo assim, $300 mil. E aí o pessoal se assustou, né, como é que um aparelho daquele poderia valer tanto. Ele foi avaliado lá alguns $1.000, né, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000. Como é um livro relativamente antigo, notebooks antigamente eram bem mais caros, né, e mais raros, então justifica ser um preço tão alto, de 2.000, 3.000 dólares. Mas assim, o valor que ele deu avaliando o objeto não estava no objeto em si, né? Estava na informação, no conteúdo dentro digamos, dos processadores, né? Das engrenagens do aparelho. Tinha informações, tinha conteúdos, produções, criações, tinha uma série de coisas que são muito difíceis de ser quantificado quando não se vê como produto, né? Então, hoje em dia, por exemplo, nós sabemos que existe muito mais, no caso de valor monetário de dinheiro, em formato digital, né, formato de código binário, do que em dinheiro físico. Então, não quer dizer que o dinheiro físico tenha mais valor que o digital, e nem que o digital tenha mais valor. Quer dizer que é de uma natureza diferente. E aí esse é o grande problema dessa transição de um mundo digital ou de um mundo analógico, de um mundo de átomos para um mundo digital, um mundo de bits. Porque o funcionamento de um sistema socioeconômico e cultural baseado em dígitos, né, em bits, que é a unidade de informação digital, tende a ser diferente, certo? Porque, por exemplo, ele fala de que você pode hoje digitalizar quase todo tipo de produto de natureza cultural, certo? A gente já falou aqui no canal muito de indústria cultural, de produtos culturais, mas pense, filmes, músicas, livros, né, expressões artísticas podem ser acumuladas, né, guardadas digitalmente, o que tira a necessidade de grandes estoques. Então, você não precisa, por exemplo, guardar o acervo cinematográfico de um país ou de uma instituição, acervo audiovisual, assim, mais amplo, acervo audiovisual. Antigamente você precisaria de grandes armazéns para guardar filmes, fitas, coisas, objetos físicos que ocupam espaço físico, porque são feitos de átomos. Enquanto que digitalmente você precisa de espaço digital. O espaço digital não é necessariamente um espaço físico, né? Então é só você ver que os celulares, computadores, chips, eles vão mantendo o tamanho, ou até reduzindo o tamanho, mas aumentando a capacidade de armazenamento. Então funciona de uma maneira diferente. Então esse funcionamento diferente causa impactos, não só na maneira como a pessoa lidar, né, cada indivíduo lidar com os objetos, né, com as coisas, com os conteúdos, consigo mesmo, como também como isso aí impacta no modelo de vida econômica. O título sendo Vida Digital retoma essa ideia de que tudo que torna assim, a realidade com sentido de um indivíduo tende a estar cada vez mais presente, né, nessa vida digital, né, tá mais em bits do que em átomos, certo? Então, daí vários exemplos que a gente pode elaborar em cima disso.
por exemplo, a sua existência como cidadão. A sua existência como cidadão está toda dentro dos computadores, dentro dos servidores, das empresas de processamento, seja pública, seja privada. Então você tem lá a informação sobre quem é você, data de nascimento, números de CPF, número de RG, título eleitor, carteira de trabalho, tudo tem sido colocado em ambiente digital, certo? Em algum lugar talvez ainda tenha um arquivo físico, um arquivo em átomos daquilo ali, né, daquela sua existência como cidadão. No entanto, a predominância é digital. Então, a própria internet criou essa possibilidade de que quando você acumula uma informação digital, ela não fica presa em nenhum lugar específico, justamente para que não seja perdida. Que a ideia do nascimento da internet vem disso, né? A internet foi criada justamente para que as informações não fossem perdidas quando no advento de uma perda de um servidor físico qualquer, né? Então a ideia é que sempre haveria o movimento das informações em vários servidores no mundo, e aí as informações não seriam perdidas. Mas o fim, a finalidade militar inicial da internet é notoriamente essa, né? Daí a ideia da internet ter surgido a partir de investimento e interesses militares, né, durante a Guerra Fria. Daí evoluiu para um sistema acadêmico e daí popularizou para tudo, né? Então tudo hoje em dia, agora na da pandemia, por exemplo, né, você vê que a movimentação econômica pela via digital foi assim, ascendeu muito, cresceu muito, justamente porque com as pessoas podendo menos, né, ir para a rua, podendo menos ir para as lojas, fazer compras, os esquemas digitais, né, as manipulações digitais aumentaram. Sendo que, veja que nesse caso até importante uma coisa que ele fala também, quando as compras são feitas digitalmente, você usa a informação digital, né, usa o sistema monetário digitalizado, que transforma aquele evento digital em um evento físico, né, analógico, justamente porque transforma em algum objeto que está em átomos. Então você não pode digitalizar, não ainda pelo menos, objetos como comida, água, né? Essas coisas não dá para transformar em bits. Você pode fazer uma interpretação em bits para comunicação, mas você não tem como ter em bits, você não tem como naquele filme Tron, né? Não sei se vocês conhecem, em que você transforma um objeto físico, né, uma maçã ou uma pessoa, em bits e coloca esse objeto dentro do sistema de computadores, né, dos servidores, fazendo com que esse objeto exista digitalmente, né. Tem mais famoso ainda o Matrix, né? O Matrix também, o raciocínio é mais ou menos esse, se bem que nesse a pessoa mesmo não vai para o mundo digital, né, mas a consciência dela. Mas a problemática é mais ou menos a mesma, é como se tivesse uma realidade física, feita de átomos, e uma realidade digital feita de bits. E, bom, dentre as narrativas, né, os casos contados pelo Nicolas Negroponte, ele fala de como haveria, imagine que ele fala isso aqui em 1995, 1995, então lá vai o que? 20 anos, né? 95, mais de 20 anos, em que ele analisou e atribuiu uma espécie de categorização do que viria a ser o mundo cada vez mais integrado ao mundo digital, né? Cada mundo físico, né? O mundo de átomos cada vez mais integrado ao mundo digital. E aí, ao falar como se fosse uma futurologia em 1995, quando a gente pega para ler
isso aqui hoje, você vai ver, pô, isso aqui não tem nada de novo, não tem novidade nenhuma aqui nesse livro, porque a gente já está integrado nisso. Pessoas mais velhas já se adaptaram, pessoas que assim, como a minha geração, que nasceu num mundo que não era digital, mas evoluiu nele, então acabou passando a se integrar. E os jovens e crianças de hoje que já nascem integrados nesse mundo, para elas é tudo muito corriqueiro. Tá? Então, quando fala, por exemplo, hoje de inteligência artificial, quando fala de internet das coisas, né? Quando fala de casas inteligentes, essas coisas todas que, quando ele escreveu nos anos 90, né? As pesquisas são dos anos 70 e 80, as referências que ele faz, eram assim, grandes novidades, grandes, produziam impactos grandes ao serem reveladas, né? Imagine um dia você poder fazer tudo usando um pequeno aparelho, certo? Uma coisa assim que hoje pra gente é bobagem, né? Então, eu tenho uma lembrança da dificuldade que era, por exemplo, acessar a internet nos anos 90, né? Internet de escada, ou então o fato de para você ter que estudar, fazer um estudo, por exemplo, sobre alguma coisa, você ter que acesso a muitos, né, dezenas, centenas de livros físicos feitos de papel, e aí tinha que acumular aquilo e fazer a leitura e marcações e reproduções, tudo produzindo volumes, né? E hoje, assim, é muito mais rápido. Então, por exemplo, para você pegar e achar uma referência, por exemplo, um livro físico, né, demora mais tempo, porque você tem que sair procurando. Enquanto que um livro digital, você pode colocar lá na busca o que você quer, que ele ache as referências, né, a partir daquela busca que você faz, e aí você pode pegar e acessar mais rápido aquilo que você queria. Não estou dizendo que isso é melhor ou pior, certo? Não parece que eu estou fazendo apologia a tudo que é digital e dizendo que tudo que é feito de átomos é ineficiente. Eu só estou dizendo que há uma integração, que é o que ele argumenta, do mundo digital ao mundo dos átomos, ao mundo analógico, ao mundo físico das pessoas, a ponto de que ele era para ele uma previsão, né? A ponto de quando o mundo digital falha de alguma razão, né? A internet cai em algum ponto, falta energia, né? Quando algum dado é perdido, corrompido de alguma maneira, né? O impacto dos vírus de computador e tal. Quando acontece isso, todo um sistema deixa de funcionar, porque a gente fica dependente disso. Então, eu pessoalmente tenho uma situação assim, eu trabalhava numa faculdade e faltou luz. Estava faltando luz, eu trabalhava com ensino à distância, e ficava numa sala, né, com muitos computadores, então, faltou luz, o pessoal parou de trabalhar esperando voltar a energia para poder voltar a trabalhar. E aí eu fui comer alguma coisa. Só que nas cantinas, né, não estavam vendendo nada, porque os lugares, né, as lojas só vendiam se tivessem onde registrar no sistema de computadores deles as compras, né, as vendas. Então, quer dizer, você não pode nem comer, né? Então, é um absurdo, né? A comida está lá, você tem um dinheiro físico, você vai falar, tá aqui o dinheiro, me dê aquele objeto para poder comer. Mas eu não podia fazer isso porque eles não tinham o sistema para poder registrar aquela compra. Eu até sugeri assim para a pessoa, você não tem como anotar aí no caderninho não, e depois você lançar, aí não sei o que, não pode. Então, você vê que há um impacto direto na maneira como a gente vivencia o nosso cotidiano, a ponto de não poder nem fazer uma compra porque o sistema caiu. E não é nem compra com cartão nem nada, certo? Então, isso aí,
1995, nos anos 90, quando ele escreveu sobre isso, ele já previa esse tipo de impacto, porque a vida digital, né, a cultura digital, a tecnologia digital facilita muita coisa, permite uma agilidade em muitas coisas, mas a nossa integração a ela causa essa dependência também dela, traz esse tipo de situação, que é uma situação pontual, na verdade. Se você olhar bem, a maior parte do tempo essas tecnologias facilitam a vida das pessoas e assim, a gente convive com elas numa boa. Mas é bem interessante, né, que até ainda hoje a gente pesquise sobre esses temas e tente superar essa questão dos impactos, ou a questão mais da oposição, né, da polarização entre uma apologia exagerada e um temor muito grande, né, que é o que o Humberto Eco chamaria de apocalípticos integrados. Os integrados seria aquela pessoa que se ajusta à nova tecnologia de maneira extrema, né? Tá tudo com essa tecnologia nova é melhor, e os apocalípticos seriam aqueles que dizem que essas novas tecnologias, a nova tecnologia vai pegar e acabar com tudo, porque é a perda de todos os valores e tal. Então a vida, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Então é muito interessante que, se você está pesquisando na área de sociologia, antropologia, ou também filosofia, sobre alguma tecnologia digital, né, sobre impactos tecnológicos, etc. Tal, o livro Vida Digital, do Nicolas Negroponte, apesar de ser uma leitura antiga nesse sentido, como falei, o que ele fala aqui, ele fala com previsão, muitas coisas, o que ele pesquisava, ele estava inserido no ambiente de inovação lá do MIT, mas mostra muito como essa integração, essa inserção nossa na vida digital faz com que haja formulações de novos modelos de vida ou de vivência a respeito da realidade. Imagine quando, se algum dia, se puder realmente transformar o átomo em bit. Por enquanto você consegue fazer uma espécie de cópia interpretativa, né? Mas no dia que puder transformar, aí o sistema socioeconômico vai mudar realmente completamente. Porque você vai poder, por exemplo, fazer o download de um copo d'água, uma coisa que eu queria até dar um exemplo aqui. Da água, ele é átomo, você não tem como pegar e colocar no computador e depois tirar de volta, sendo água novamente. Mas quem sabe, né? As pesquisas relacionadas com a transformação de átomos de elétron, né? A transformação de elétrons em elétrons em outros lugares, porque assim, no final das contas tudo seria partículas, né? E essas partículas, elas podem se remodelar de maneira diferente, mas eu estou viajando aqui na minha criatividade fictícia, mas é bem interessante que possa ser levantado esses questionamentos em cima do que há de novo em relação à tecnologia, em relação à maneira como nós, como seres viventes, pensantes, seres individuais, singulares, podemos pegar e lidar com essas novidades. Eu espero que tenha trazido questionamentos interessantes. Vocês tenham gostado. Deem o like no vídeo e sigam o canal também. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.